sabe? A gente está percebendo que a gente tem ajudado realmente tanto o setor público como o setor privado na tomada de decisão. Mas o que eu quero saber é como é que alguém chega a ser uma Juliana, sabe? Imagina. Pronto. Acho que o setor elétrico é algo muito apaixonante, né? Desde que eu me formei, eu trabalho no setor elétrico e sou completamente apaixonada, não me vejo fora do setor, nem tão cedo, Mas eu assim, quero que espero. você vá, eu quero que você vá antes disso, sabe? Conta um pouquinho sobre a trajetória profissional, nasceu aonde, formou em quê, onde é que Tá você está? certo. Fala um pouquinho aí. Meu Mas sotaque me entrega, né? Eu o sou meu de também, o Recife, meu também. Então, nasci em Recife, estudei lá a minha vida inteira. Então, eu sou formada em Direito, sou advogada de formação, estudei na Federal de Pernambuco, me formei e logo em seguida entrei no escritório de advocacia que tem especialização em setor elétrico. Então, eu já comecei trabalhando no setor dentro da regulação, né? Um escritório que atua unicamente no setor elétrico e em regulação do setor. Então, a gente trabalhava muito com a ANEEL, com o Ministério, a ANS, e em todos os segmentos do setor, né? A gente tem, acho que o setor elétrico ele é tão rico e tão plural justamente porque tem esses segmentos que são codependentes, né, interdependentes e muitas vezes têm interesses conflitantes. Então a regulação ela ganha muito, né, se aprimorando disso. Então Juliana, a tive sua essa formação, então, é em direito, é isso? exatamente bem Bom, diferente, né? Mas eu sou advogada. eu pensei que É, você era engenheira, sinceramente. Olha só, não tive essa aptidão para fazer engenharia, infelizmente, apesar de hoje conviver muito com engenheiros, né, do setor, aprendo muito com eles e, na verdade, eu digo que eu sou somente a transmissora, né, das necessidades e dos ensinamentos da engenharia, né? Eu dou a casca, eles dão o conteúdo. Mas aí, então, eu sou advogada, trabalhei mais de 7 anos nesse escritório, né, que me deu toda essa formação nos diversos segmentos do setor, né, transmissão, distribuição, geração, a gente conseguia ver bastante todos os assuntos. E no ano passado eu mudei um pouquinho, né, fui sentar junto dos clientes agora, trabalho numa empresa de geração de energia, me mudei para o Rio de Janeiro, então agora estou dentro do setor, mas olhando tudo de uma outra perspectiva, né? Então, academicamente, eu também fiz um mestrado em Direito na Federal de Pernambuco, mas, assim, em Direito, só que trabalhando sempre com a regulação, né? O tema do meu mestrado é a abertura de mercado, né? A possibilidade de abertura de mercado, quando a gente ainda não estava falando muito disso, né? Existia um projeto de lei, mas ninguém estava pensando muito, então foi muito legal estudar isso naquela época. E foi muito satisfatório ver que, mais ou menos, quando eu terminei meu mestrado, a gente estava incendiando, né, essa discussão, esse debate, entendendo se seria o caso de realmente ampliar a participação do mercado livre para todos os consumidores, né? Inclusive os pequenos consumidores, todos nós, consumidores residenciais. Então, a gente ainda não chegou ao fim desse debate, mas é algo que ganha cada vez mais proporção, né? Então, isso está sendo bem proveitoso. E aí, em continuidade a esses meus estudos do mestrado, hoje eu faço vendo como pensar num mercado equilibrado, né? Na participação desses consumidores de pequeno porte, também os vulneráveis no mercado livre, né? No mercado aberto. Quais adaptações seriam necessárias? Que mecanismos a gente tem que prever para que esse consumidor se sinta à vontade e, ao mesmo tempo, protegido dentro do mercado e que o mercado também consiga ver esse consumidor de uma forma boa, né? E não como um risco, né? Somente. Então, é isso, é um estudo diferente, mas que está sendo bem satisfatório de fazer também. Excelente, Juliana. Ó, a tela está aberta. Quando você quiser apresentar, manda bala. Ai, vamos lá, eu não sou muito boa em tecnologia, eu consigo. Não tô. Ah, tá. Deixa eu ver se estou vendo aqui agora. Vou compartilhar a minha tela com vocês e vou. Acho que vocês já estão vendo, né? A apresentação. Vamos sim, está ótimo. Ok, então tá bom.
Gente, primeira coisa que eu queria dizer é, por favor, se sintam à vontade para intervir a qualquer momento. Eu não estou vendo vocês, então, se vocês quiserem, podem interromper falando mesmo. Acho que a gente está aqui para isso, para debater e trazer, né, o lado de vocês, a visão de vocês. Acho que isso é o mais importante, tá? Nessas apresentações que são curtas, né? Então, eu não sei, às vezes na plateia a gente tem gente que entende muito, tem gente que está começando, então qualquer dúvida, qualquer comentário é sempre importante, tá? Como o professor Gonçalo falou, essa apresentação nasceu em um outro contexto, né, e ele pediu para eu reproduzir aqui para vocês, então ela é um pouco diferente no sentido de trazer uma visão um pouco institucional, né, da evolução do setor ao longo do tempo, e trazer alguns pontos que naquela apresentação a gente julgava importantes. Então, vai ser um panorama assim, amplo, mas que a gente está sempre aberto a aprofundar, caso vocês desejem, né? Caso vocês sintam a necessidade. Então, por favor, fiquem à vontade, a palestra não é minha, é de vocês também. Tá? Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho do que é o setor elétrico brasileiro, dessa trajetória ao longo do tempo. E aí, para isso, eu acho sempre muito importante mostrar para vocês o que é o setor elétrico na prática, né? Eu, como advogada, a gente trabalha muito com a parte do papel, né? A parte mais virtual da situação, né? Mas a gente tem que lembrar sempre que por trás do papel tem um setor de verdade, um setor que funciona, né? E que leva a energia, leva a luz para a casa das pessoas, e ele funciona de uma forma assim grandiosa, né? O país é muito grande, então eu acho bem importante a gente ver esses dois mapas aqui para entender melhor, né? Para sempre lembrar do que é o setor elétrico de verdade, né? Não é só o papel, não é só a legislação, a regulação que tá sempre sendo discutida. Então, esse mapinha da direita é um mapinha que não está atualizado, né? São mapinhas que não estão muito atualizados, mas eu julguei que eram os melhores para trazer nesse momento. Do lado direito, a gente tem a divisão dos subsistemas brasileiros. E eu acho bem legal, porque ele mostra que, na realidade, os subsistemas elétricos, eles não são uma reprodução das regiões brasileiras, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui que o subsistema Nordeste é um subsistema que não tem o estado do Maranhão, por exemplo, né? O estado do Maranhão, para a gente, no setor elétrico, é considerado subsistema Norte. Hoje, esses estados em branco, né, eles representavam os estados que não estavam interligados, né, eles eram sistemas isolados, mas hoje a gente sabe que o Amapá está interligado, né, o Amapá que foi alvo de tantas reportagens no último ano, né, por causa daquela condição do apagão que teve lá, infelizmente, e o estado do Amazonas também está interligado, né? Sua capital está interligada, existem regiões isoladas dentro do Amazonas, ou seja, são regiões que para ter energia precisam ter geração local, mas a gente considera que o estado está interligado, né? O único estado que ainda não está interligado é o estado de Roraima, que até 2018, mais ou menos, era um estado que recebia regularmente energia do estado da Venezuela, né, do estado da Venezuela, mas que por circunstâncias políticas, né, a gente acabou interrompendo essa vinda da energia, nessa importação da energia venezuelana, e hoje ele é o único estado do país que não está interligado, né? A capital, Boa Vista, não está interligada. Acho que, não sei se vocês estão acompanhando, mas recentemente, até na sexta-feira, a ANEEL estava trabalhando numa proposta de arbitragem, né, de início de arbitragem, para a interligação desse estado, né, da capital Boa Vista, ao sistema elétrico nacional, né, ao nosso SIN, o Sistema Interligado Nacional. Pois bem, então, essa é a visão geral, né, dos nossos subsistemas, e que é bem interessante de ter. É legal, e aí já fazendo um link, né, com esse mapinha da esquerda, que mostra o nosso SIN, a gente vê, por exemplo, uma linha vermelha, né, que interliga Boa Vista, ela está pontilhada, isso mostra que ela é uma linha ainda esperada, né, futura, e que, de fato, ainda não aconteceu. A gente está no imbróglio há cerca de 10 anos, né, para a construção dessa linha, mas ainda não conseguiu sair do papel por diversos problemas eminentemente ambientais, né, ligados à terra indígena que tem lá no estado de Roraima. Bom, mas isso tudo para dizer que
o sistema interligado nacional, né, esse emaranhado de linhas de transmissão, é o que permite que as nossas sub-regiões, né, os nossos subsistemas elétricos estejam interconectados. Então, hoje, a gente pode ter uma geração no norte do país sendo consumida no sul, porque ela consegue viajar pelo sistema elétrico, né, pelo sistema de transmissão que a gente tem. Né? Então, essa divisão entre os subsistemas, né, como é que a gente faz isso? Porque não acompanha a divisão regional que a gente, né, geográfica regional que a gente já está acostumado. Bom, essa divisão ela se baseia praticamente, né, basicamente, em dois fatores. O primeiro é a interligação intra-regional, né? Então, existe uma interligação de transmissão e de distribuição interna que propicia considerar essa região como um subsistema. O escoamento entre esses subsistemas, né, que a gente sabe que tem alguns gargalos, então, às vezes, a gente vê que uma determinada região está gerando muita energia, mas ela tem um gargalo, uma limitação de escoar essa energia para um outro subsistema. Então, isso também mostra, né, cria essa fronteira entre os subsistemas. E a outra é a existência das cascatas hidrelétricas, né, dentro daquela região, que facilita na hora do operador determinar como é que vai ser feita a geração hidrelétrica naqueles locais. Bom, e aí, já pegando esse gancho, né, trago aqui para vocês um visual, né, um panorama da nossa matriz elétrica nacional. É bem recente, eu retirei esse gráfico em agosto do sistema da ANEEL, né, um sisteminha que permite acompanhar como é que está a nossa matriz, inclusive em termos de expansão. E a gente vê que agora, em 2021, a gente tem um percentual hídrico ainda muito elevado, né? Mais de 60% da nossa matriz é hidrelétrica. E aí a gente conta as UHEs naquelas grandes hidrelétricas, mas também as pequenas hidrelétricas estão aqui compondo esse percentual de 60%. A energia fóssil, né, termoelétrica fóssil, também tem um percentual grande, né, de algum relevo, né, mais de 15%. A eólica já subiu bastante, né, nos últimos 20 anos, então hoje ela está com quase 11%. A solar ainda está um pouco tímida, né, mas existe uma perspectiva de aumento exponencial, especialmente quando a gente fala da GD, na geração distribuída, e aí está em torno de 2%, né, hoje em dia. Mas a gente vê um equilíbrio muito maior da nossa matriz, apesar desse domínio hidrelétrico, né, a gente vê um equilíbrio muito maior quando a gente compara, por exemplo, com a situação que a gente vivia no início dos anos 2000, né? O apagão lá de 2001, a gente tinha uma outra matriz energética, né, em que a hídrica preponderava quase que absolutamente, né? A gente tinha cerca de 90% de energia hidrelétrica na matriz e o resto era energia termoelétrica, né, fóssil. Então, a gente conseguiu evoluir bastante, né, nessa diversificação nos últimos 20 anos, e isso é muito positivo, né? A gente ainda tem essa dependência hídrica, mas é bem positivo que a gente esteja evoluindo nesses termos. Tá? E aí, por que é importante, né, a gente entender que a nossa matriz é majoritariamente hidrelétrica? Ela, basicamente, define de que forma vai ser feito o planejamento setorial e o funcionamento das nossas usinas, né? A nossa matriz ela é considerada hidrotérmica, né? Então existe uma complementação térmica, sempre existiu, mesmo lá em 2001, né, naquele cenário, existia essa ideia de complementação da matriz hidrelétrica pelas usinas termoelétricas, né? Ou seja, as usinas que utilizam combustível fóssil naquela época, mas hoje a gente já tem a biomassa também, né? Que utilizam combustível para gerar calor e, com isso, gerar energia elétrica. Hoje a gente tem várias, né, ainda, carvão nacional importado, gás natural que está com uma velocidade crescente aí, né, de crescimento dentro da matriz. Temos também a biomassa, né? Bagaço de cana, capim, elefante, enfim, cavaco de madeira. Então, a gente tem uma pluralidade de combustíveis, né, que compõem essa matriz, e eles têm essa função de complementar o despacho hidrelétrico, né? Então, como é que funciona isso? A gente vive muito, né, um chamado dilema da operação, o dilema do operador, que ele tem que decidir se ele utiliza a água que ele tem
ou seja, ele gera energia, né, faz com que essa água passe pela turbina e gere energia, ou ele guarde essa água, ele economiza essa água. Se ele utiliza a água, ótimo, a água tem custo zero, é um combustível de custo zero. E aí a gente gera uma energia mais barata para o consumidor. Mas ele vai se deparar com a situação de eu tenho que decidir agora e isso vai influenciar meu futuro, porque eu sou dependente de se vai chover ou não. Então, se eu utilizo a água agora e faço com que a energia produzida agora seja mais barata, eu estou esperando que no futuro chova. Se isso acontecer, ótimo, eu não tenho consequência negativa nenhuma. Eu fiz a escolha acertada, eu utilizei a água, choveu, essa água dentro dos reservatórios ela foi reposta e eu vou continuar conseguindo gerar energia a um baixo custo. No entanto, se eu utilizei a água e não choveu, por exemplo, essa situação que a gente está vivenciando agora, né? A gente usou a água de reservatórios, mas não choveu, eu tenho uma consequência difícil, né? Uma consequência negativa, que é um déficit, é um custo maior para o consumidor, né? Faltou água no reservatório, eu tive que acionar as minhas termoelétricas. E aí o acionamento dessas térmicas, a depender da gravidade que a gente tenha, né, de ausência de água no reservatório, pode originar um custo bastante elevado para o consumidor. Ou então chegar numa hipótese um pouco mais desastrosa, que é a hipótese de um racionamento, né? É um eventual apagão. Então, existe essa consequência um pouco mais gravosa e que, por isso, que esse dilema é tão importante. E aí, por outro lado, né, se eu economizo a minha água agora e ligo a termoelétrica de imediato, mesmo tendo água no reservatório, mas eu imagino, né, não vai chover e chove, o que acontece? Eu tenho uma consequência também negativa, que é o vertimento dessa água. Então, o meu reservatório está tão cheio que eu vou ter que jogar água fora sem transformar ela em energia. Eu não consigo mais armazenar porque eu tenho muita água disponível. E aí, com isso, eu estou jogando fora uma energia que poderia ser utilizada e ela está sendo jogada fora, né? Eu acabei economizando, gastei dinheiro lá no início, choveu e eu estou jogando fora essa água. Eu poderia ter usado a água lá atrás, não ter ligado as termoelétricas, ou seja, não ter onerado o consumidor. Choveu e eu ia continuar tendo água. Então, eu fiz uma escolha ruim. Né? O dilema me ocasionou uma escolha ruim. Se, por outro lado, eu economizei a água e a gente passou por um período de estiagem, aí tá ok. Porque eu economizei água lá atrás, né, ligando termoelétrica num patamar aceitável, né, não chegando a CVUs muito altos, né, preços de energia termoelétrica muito elevados. E aí veio esse período de estiagem e eu continuo usando água, né, mantendo o uso da minha termoelétrica num patamar saudável, né, sem onerar tanto o consumidor. Então, é super importante, né, essa decisão, e é uma decisão que se toma todos os dias. O Operador Nacional do Sistema, né, o ONS, ele toma essa decisão baseado em modelos matemáticos, né, informatizados. Né? A gente tem 3 modelos hoje em dia, né, o New Wave, o Decomp e o Decem, que são modelos que ajudam o operador na hora de tomar essa decisão. Claro, não é tudo decidido somente pelo computador, né? Existe uma decisão humana também por trás, na avaliação humana desses fatores, desse conjunto de fatores, mas é algo super difícil, diário, né? Uma decisão diária difícil e que baseia assim todo o futuro que a gente tem do setor, né? E todas as consequências que a gente vai ter do ponto de vista financeiro e também de planejamento energético, né? De segurança energética atual e futura para o setor. Então, é algo super importante para entender como funciona o setor elétrico e por que é tão necessário esse cuidado em relação ao equilíbrio hidro- e termoelétrico. Juliana. Oi. Pode falar. Eu acho que você vai falar agora, né? Eu queria saber um pouco mais sobre o operador. Quem é o operador? Né? Você vai falar disso aí, provavelmente. Vamos lá. Acho que esse mapinha aqui ajuda a gente a entender como é organizado o setor, né? Uma estruturazinha. São muitos órgãos, né? Muitas entidades que compõem o setor elétrico, né? E aí, o setor elétrico, ele tem uma competência federal, né? Federalizada. A gente vai falar um pouquinho mais quando a gente estiver falando sobre a linha do tempo. E está concentrado no Ministério de Minas e Energia, né? A União, ela é representada pelo Ministério, mas esse Ministério não trabalha sozinho. Então, dentro do Ministério, a gente já tem as secretarias, né? Ele cuida da parte de energia elétrica
de planejamento da matriz, né, planejamento do setor elétrico, mas também tem a parte de óleo e gás, né, que faz parte da parte da energia também, né, não é só elétrica, a gente tem lá o óleo e gás, e também a parte de mineração, né, que compõe o Ministério, são essas as competências ministeriais. Mas o Ministério ele também é assessorado, né, pela EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, que tem essa atividade de planejar a matriz, né? Então, ela sempre olha no longo prazo. Ela olha para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos. Então, ela vive fazendo estudos para entender, né? Tentar visualizar o que é que seria necessário fazer agora para que no futuro a gente tenha um planejamento adequado, sempre garantindo a segurança energética e a modicidade, né, dos preços da energia. Então, a EPE desempenha esse papel. Também a gente vê a presença do Conselho Nacional de Política Energética, né, um conselho que envolve diversos ministérios e que guia o Ministério de Minas e Energia no que ele tem que fazer em termos de diretrizes políticas, né, no geral. E a gente tem um outro órgão chamado Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que está muito saindo no jornal, né, atualmente, porque o CMSE ele faz esse monitoramento, faz essa observação das condições de geração de energia, e agora com essa crise que a gente está enfrentando hídrica, o CMSE ganhou um papel muito destacado, né, para fazer esse monitoramento. CMSE que também é comandado pelo Ministério, né, e dá inputs para que o Ministério consiga também realizar as suas diretrizes, né, determinar as suas diretrizes políticas no setor de energia. Tá? Continuando essa montagem setorial, né? A gente sai das diretrizes políticas e vai para as diretrizes organizacionais, ou seja, aquela diretriz de botar a mão na massa, né? O que é que tem que ser feito, a organização dos atores e do dia a dia, né? Do cotidiano do agente setorial, né? Do agente elétrico. Então, ali, de imediato, a gente tem a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a nossa agência reguladora, que é quem determina as normas setoriais de cotidiano, né, de dia a dia. Então, ela aproveita as diretrizes políticas. Dentro dessas diretrizes, ela consegue desenvolver, obviamente, analisando a legislação que fala do setor, né, ela consegue desenvolver, consegue detalhar essas políticas, essas determinações, para que elas virem normas aplicáveis pelos agentes. A ANEEL ela conta com o auxílio do ANS, que é o Operador Nacional do Sistema, e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. São entidades separadas, apartadas, né, da ANEEL, e que também exercem influência no comportamento dos agentes. O ANS ele é responsável pela operação setorial, então ele cuida do despacho das usinas, e aí despacho é a ordem de funcionamento das usinas, né? Hoje, a gente não tem um modelo que eu posso, por exemplo, ligar minha termoelétrica quando eu quiser, ligar minha hidrelétrica quando eu quiser. Na maior parte dos casos, esses dois tipos de usina, as térmicas e as hídricas, elas são ligadas e desligadas por uma determinação do ANS. Então, a gente, como eu mencionei para vocês, a gente tem 3 modelos, né, computacionais. Um deles é o DECEM. O DECEM, ele roda o modelo da programação diária. Então, ele diz a cada 30 minutos quem é que vai ligar. Então, hoje, por exemplo, no final do dia, a gente vai ter a programação diária de amanhã. Então, vai sair o DECEM de amanhã, e amanhã, a cada meia hora, a gente tem a ordem de quem liga e desliga dentro do setor. Isso é importante justamente por essa característica da matriz que a gente tem. Então, o ANS ele vai ver a nossa geração hidrelétrica, então ele vai avaliar quem dentro de uma mesma cascata liga ou desliga, quem é que tem que liberar quanto de água e de energia vai ser produzida naquele momento. E ele também faz a complementação termoelétrica. Então, ele determina os agentes termoelétricos, quem vai ligar, em que patamar vai ligar, por quantas horas. Então, ele faz essa complementação. O ANS ele é responsável por fazer a gestão operacional do setor, né? Essa matriz funciona de acordo com o que o ANS determina. Ao mesmo tempo, ele também cuida da parte de transmissão, ou seja, o escoamento da energia. Ele analisa, quem nunca visitou o ANS, vale a pena, não sei como é que está agora em tempos de pandemia, mas visitar o ANS em Brasília é muito legal.
porque você consegue ver como funciona lá dentro, né? Eles têm uma tela gigantesca em que visualizam toda a malha de transmissão do país e conseguem entender onde tem uma restrição, qual linha caiu, como é que eles ligam mais ou menos uma termoelétrica, por exemplo, em razão de restrição na linha, em razão de segurança energética. É muito interessante de ver. Então, eles fazem essa função operacional, de fato, do setor, é o ONS que cuida, né? A CCE, por um outro lado, ela cuida de um ambiente virtual. O ONS ele cuida da prática, do trabalho ali da mão, sabe, assim, o trabalho físico, e a CCE ela cuida desse ambiente virtual, que é a comercialização de energia, né? A comercialização de energia ela tem uma característica muito interessante, porque ela é desligada da entrega física da energia. Então, você pode fazer um contrato comercial de energia elétrica de um ator, de um agente lá no norte do país, vendendo para um agente do sul do país, mas a energia que chega lá naquele agente do sul não necessariamente é a energia produzida no norte, né? Tem uma metáfora que eu acho muito interessante, já não lembro mais, não é minha, mas não lembro mais quem trouxe essa metáfora para mim, de que o setor elétrico é uma grande piscina de elétrons. Então, o sistema interligado ele funciona como uma grande piscina de elétrons. O contrato ele é virtual e ele te dá direito a ir lá com um potinho do tamanho da contratação que você fez e retirar os elétrons daquela piscina, né, para seu consumo próprio. Então, é isso, né? A gente tem um ambiente virtual e um ambiente físico no setor elétrico, e eles convivem muito bem, é algo que funciona, dá certo, apesar de parecer um pouco estranho, né, à primeira vista. Mas essa estrutura, e eu não sei, Gonçalo, se eu consegui responder a tua pergunta, mas essa estrutura setorial, né, como funciona, um pouquinho das competências do setor. Respondeu super bem. Só uma pergunta. A ONS, do ponto de vista assim, organizacional, ela é uma estrutura que tem diretor, presidente, toda essa... Sim, é um organismo independente, né? Até é uma característica muito sui generis, né? A CCE e o ONS. Mas, sim, ambos têm uma estrutura direcional própria, né? Conselhos próprios, né? Que decidem por si, mas, claro, sempre respeitando as diretivas que o Ministério dá. Uma coisa importante é que o ONS e a CCE, produzem suas próprias normas, mas essas normas são referendadas pela ANEEL. Então, a ANEEL aprova as normas e autoriza que essas normas sejam válidas, né, que se tornem vigentes. Então, de uma certa forma, apesar de serem organismos independentes, eles estão ligados, né, eles têm uma ligação com a ANEEL que precisa aprovar e que faz a fiscalização dessas entidades também. Tá? E aí embaixo... Desculpe, Nada, imagina. Falou até agora da energia despachável. Eu não quero atrapalhar a sua lógica, provavelmente você vai falar. Que é isso? Isso. E como é que fica, por exemplo, as térmicas à biomassa nesse esquema? Bom, as térmicas à biomassa, elas são normalmente bem menores do que as térmicas que a gente está falando, assim, a diesel, a gás natural, a carvão, né? São térmicas menores, justamente porque é difícil você armazenar biomassa, né? É algo um pouco mais complexo do que você armazenar gás natural, por exemplo. Então, por serem térmicas menores, e aí a gente também, vou pegar esse gancho para falar das pequenas centrais hidrelétricas, das CGHs, que são hídricas menorzinhas, elas normalmente não são despachadas pelo ONS. Então, quando a gente fala de uma PCH, a PCH ela pode gerar quando ela quiser. Existem exceções, mas o normal é que a PCH ela não seja despachada centralizadamente. É isso que a gente fala, assim. O ONS tem a função do despacho centralizado, mas existem térmicas e hídricas pequenas, né, de pequeno porte, que não se submetem a esse despacho centralizado. Então, normalmente, eles geram quando desejam gerar. Isso significa, na prática, que eles geram quando tem fonte disponível. Quando tem biomassa disponível, ele vai gerar. E quando tem água disponível, a PCH vai gerar também.
Normalmente é assim que funciona. Claro, tudo isso também está atrelado ao impacto financeiro, né? Se a PCH ou a térmica biomassa tem um contrato, normalmente esse despacho dela está atrelado ao que está previsto no contrato. Se ela não tem um contrato, o despacho vai estar condicionado, muito provavelmente, ao preço da energia, né? O preço da energia vai dizer se é interessante ou não para aquele agente setorial produzir energia. Então, é assim que funciona, é diferente do despacho centralizado, em que existe uma obrigação do agente em gerar quando é determinado pelo ONS. Juliana, eu vou aproveitar esse gancho. Eu tenho uma térmica de biomassa, por exemplo. Eu estou sem contrato, um contrato específico e tal, mas eu estou gerando. Eu posso gerar e ter um crédito pela minha geração para comercializar quando eu quiser? Não é comercializar quando você quiser. Você vai receber um crédito, vamos dizer assim, você vai receber o preço da energia daquele momento da geração. Hoje, a gente tem o preço horário no Brasil, né? Desde o início desse ano, o preço horário já é uma realidade. Então, você vai receber o preço da hora da sua geração, né? No quantitativo em que foi gerado. A CCE, ela faz esse papel de contabilização da energia e liquidação da energia. Então, ela basicamente contabiliza quem gerou quanto em que momento e quem consumiu quanto em que momento. E aí ela liquida essa posição. Se você é um agente, a biomassa, que não está vendendo para ninguém, né? Você não tem uma contraparte necessária a quem você entrega energia, você está gerando e disponibilizando essa energia para o sistema. Como a eletricidade ela tem uma característica muito importante, que é o consumo imediato, né? A gente ainda não tem a capacidade de armazenar essa energia em grandes volumes, né? Acho que no futuro próximo a gente até vai ter, mas a gente ainda não tem uma bateria para armazenar essa energia gerada. Então, você gera e você consome. Então, se alguém gerou, alguém consumiu naquele momento, né? O sistema ele funciona nesse equilíbrio. Se você é um agente a biomassa e está gerando, alguém do sistema está consumindo. Se essa pessoa não tem um contrato, né, ela não comprou energia de uma outra pessoa, ela que vai te pagar. Ela vai estar numa posição negativa e você vai estar numa posição positiva dentro da liquidação. E aí você vai receber de acordo com o preço de mercado, né, o preço estabelecido para aquela hora, e aquela pessoa que consumiu na determinada hora também vai pagar o preço horário definido. Vou te fazer uma última pergunta disso, porque isso que você está tratando é super importante. Eu vi ontem, em uma conversa com um amigo, que o pessoal está pagando até mais de R$ 1.000 o quilowatt no Nordeste. Uhum. Então, essa é uma outra coisa. Continue sua lógica. Deixa para o final essa pergunta. Não. Essa é uma pergunta interessante. Bom, eu vou até ampliar, vou sair do Nordeste e vou falar do país como um todo, né? A gente hoje está com um custo de energia, todas as térmicas estão ligadas, né? E a gente tem um custo de energia, né? O custo marginal da energia é de mais ou menos R$ 2.000 por megawatt-hora, que é o custo da térmica mais cara, né? Que está ligada. Esse custo marginal termoelétrico, né? O custo marginal real da geração já passou de R$ 3.000, eu imagino, né? Mas é um custo que é um pouquinho mais complexo porque ele avalia o custo da água, na realidade. Mas, enfim, esse custo, ele está falando do custo a ser pago para essas geradoras, né, para essas unidades de geração, e é um custo previamente determinado, né, quando essas unidades elas passaram pelo processo de outorga e definição dos custos do seu CVU, né, que é o custo de geração termoelétrica, basicamente. Quando a gente fala de mercado livre, que é aí que a CCE atua, né, que faz essa contabilização e liquidação, existe um teto máximo. Não existe um teto, o teto máximo é redundante, existe um teto desse preço, né? Hoje esse teto está em torno de R$ 580, médio. A gente tem dois tetos, na verdade, um teto horário, que está em torno de R$ 1.000, e um teto estrutural,
que é o teto máximo, que é o teto diário, né? O preço máximo diário, que está em torno de R$ 580. Então, o que é que significa isso? Significa que, mesmo que eu tenha um custo marginal de R$ 3.000, mesmo que a minha térmica mais cara, que custa mais ou menos R$ 2.000 por megawatt-hora, também esteja acionada, eu, dentro do Mercado Livre, não vou conseguir receber mais do que mais ou menos R$ 1.000 em uma determinada hora, porque é o meu teto do preço horário dentro do ambiente livre. E no dia eu não vou conseguir, na média, receber mais do que R$ 580 por megawatt-hora, porque é o meu preço estrutural máximo definido por regulação. Então, é um pouco complexo, eu entendo, mas dentro do setor, essa pluralidade de preços e custos, ela se refere muitas vezes ao valor que vai ter que ser despendido pelos consumidores, no geral, para pagar uma determinada termoelétrica. Pode se referir também ao custo da água, né? Está custando R$ 3.000 gastar essa água, né? E aí é um custo, é um trade-off, que é um custo de trade-off, basicamente. E o custo dentro do Mercado Livre, que existe um valor máximo fixado pela regulação. Então, são custos que dialogam entre si, de certa forma, mas que não são intercambiáveis, né? A gente tem que entender do que a notícia está falando, ou de que âmbito a gente está conversando, para saber qual é esse preço máximo e o quanto eu vou poder ganhar em uma determinada situação. Excelente, perfeito. Tá? Então, vamos lá. Trouxe aqui uma linha do tempo que, claro, vai ter suas falhas, eu tentei até fazer uma coisa um pouco mais completa, mas a ideia principal dessa linha do tempo é a gente perceber um movimento, de certa forma, evolutivo, né? Claramente evolutivo, mas pendular, né? Quando a gente estuda a regulação, a gente vê, né, algumas escolas, né, alguns estudiosos falam do movimento pendular, do movimento cíclico da regulação, né, de como essa regulação ela passa por momentos de mais abertura, mais liberalização e depois de re-regulação, né? É algo que a gente enxerga quando estuda a regulação ao longo do tempo. No setor elétrico, no Brasil, a gente tem uma certa observação disso, acho que é possível perceber, mas é muito interessante perceber de como a energia, no começo, era algo que não era visto como fundamental, vamos dizer assim, não era visto como algo estratégico, melhor dizendo, e passa a ser, né, ao longo do tempo. Então, a gente começa, né, na monarquia, final do século XIX, a gente tem a energia como interesse local, né, a energia elétrica, a eletricidade, ela é sempre um insumo que se desenvolve localmente e majoritariamente por agentes privados. Né? Nessa época, né, na monarquia, até 1895, por aí, na já República Velha, a gente vê que, na verdade, não tinha uma legislação para tratar do assunto. Então, era um assunto, um tema, né, que era regulado nos próprios contratos de concessão, né, nos atos de concessão, e não havia uma clareza de quem era esse poder concedente. Podia ser o município, podia ser o Estado, podia ser a União. Então, ia depender muito da natureza do contrato, ia depender da abrangência também desse contrato. E aí, mais uma vez, né, o setor privado se sobressaía. Muitas vezes a gente vê, né, que eram agricultores, empresários, que para atender às suas necessidades energéticas iam atrás de fazer essa expansão da matriz, né, de colocar pequenas centrais hidrelétricas, né, que na época eram as nossas UHS, só existiam elas, hoje em dia seriam pequenas centrais hidrelétricas, e linhas de transmissão, né, enfim, era o setor privado que dominava isso e havia pouco interesse público em dar continuidade a essa expansão. Então, a gente tem a primeira hidrelétrica do país lá em 1883, né? Então, bem antigo. Um interesse também em evoluir para as redes elétricas de iluminação pública, mas durante a República Velha se mantém essa energia como interesse local e privado, né? E pouca harmonização
entre estados e municípios de União de quem deveria ser a competência, né? Quem agiria de certa forma. No entanto, com o avançar dessa expansão, né? Então a matriz ela vem crescendo ao longo desses anos, o Estado começa a perceber que é necessário uma intervenção estatal, né? Passa a se notar essa importância estratégica da energia elétrica no país. A gente vê a presença também de muitos atores estrangeiros, né? Acho que Dias Leite fala que a Light no Brasil tem uma presença muito importante para o desenvolvimento do setor elétrico nacional. Então, em 1895, a Light, que é uma empresa canadense, ela consegue a concessão que foi dada pelo Poder Público Federal, se instala em São Paulo, e depois, em 1904, ela se instala no Rio de Janeiro. Em 1924, né, já um pouquinho mais para frente, a gente vê uma empresa americana, que é a Anforp, que se instala no interior de São Paulo, né, na parte rica do interior de São Paulo, e origina o que hoje a gente chama de CPFL. Né? E aí, com esse crescente, né, esse interesse em viabilizar a energia elétrica nacionalmente, essa ideia de eletrificar o país, né, de fazer com que a energia seja acessível a todos, a gente passa para uma era de que a energia passa a ser vista como interesse público federal, que isso se dá na era Vargas, né? Quando Vargas assume pós-crise de 29, isso muda um pouco como a administração enxerga o seu próprio papel, né? E essas reformas administrativas que Vargas começa, né, dá início, ela também puxa o setor elétrico. E aí, com isso, em 1934, a gente vê a publicação do Código de Águas, né, para Alfredo Valadão. É um código que, na verdade, tem um projeto muito antigo, né, mais ou menos da década de 1910. E esse Código de Águas, ele traz a ideia de centralização do direito energético, né, nacional. Então, a Vargas puxa isso, né, ele federaliza esse interesse e começa a trazer a ideia da estatização para o setor elétrico. Né? Em 1939, há a criação da CNAE, que depois vai virar DENAE, e que hoje é a nossa ANEEL. Basicamente, a gente vê essa mudança de enfoque, né, regulatório, de uma completa ausência de regulação, né, de normas legislativas que tratem do assunto, né, e havia uma regulação por contratos, isso se estende durante um largo período, se dá início a essa proliferação, essa expansão da matriz energética, e com a Era Vargas, né, que é um outro momento mundial que a gente vive, a partir da década de 30, a gente começa a ver um interesse de intervir do Estado. Essa intervenção, inicialmente, ela é puramente de planejamento, né? Primeiro, centralização no governo federal do que pode ser concedido ou não. Depois, um planejamento, começa-se a perceber que o país não tem um planejamento energético de longo prazo e que isso é necessário para o desenvolvimento econômico. Tá? É interessante, aqui na linha do tempo, a gente não está muito claro, né? Mas ainda no governo Vargas, começa a ter muito problema em termos tarifários para a energia, né? Então, até 45, as tarifas elas passam por um momento de congelamento, falta de investimento, a demanda continua crescendo no país, mas as empresas não têm condição de contrair empréstimos e investir na geração, na transmissão de energia. E com isso, se cria um grande problema, né? A gente vê que, na verdade, esse problema de planejamento contínuo do setor vem de muito antes, né? A gente não é algo pontual de agora, nem do início dos anos 2000, né? A gente vem num histórico até bastante recente, né, se a gente for pensar, em que o planejamento setorial não é muito bem trabalhado, né? Ainda faltam algumas lacunas. Acho que eu diria que hoje a gente está bem melhor, mas ainda faltam, né? Acontecem alguns problemas que precisam ser solucionados e vai ser sempre assim, né? Nunca vai ser perfeito. Bom, então, nessa década de 50, fim da década de 50, o governo começa a pensar melhor nessa questão do planejamento, é feito um documento que se chama Memória Justificativa do Planejamento, algo desse tipo, que é feito pela assessoria econômica do presidente Vargas, é levado ao Congresso, justamente para que os estados se adequem a esse planejamento setorial, que é feito pelo governo federal, e que a gente tenha
uma expectativa de crescimento. A intervenção propriamente dita do Estado começa em 45, né? Então a gente tem um lapso aqui desde 34, com a publicação do Código de Águas, né, que começa esse movimento, até 45, quando o Estado efetivamente intervém, né, diretamente no setor energético, com a criação da Chesf. Então, existe esse momento de criação da Chesf, cujo intuito era construir a hidrelétrica de Paulo Afonso, né, que só é construída alguns anos mais tarde. Com isso, a gente também tem alguns estados se mexendo, né? O Rio Grande do Sul, que faz a C3E, Minas Gerais, que cria a CEMIG, mais ou menos nessa época, né? Na década de 50. Isso vai avançando, né? Depois que Vargas sai do poder, a gente tem alguns avanços, especialmente quando a gente vê Kubitschek entrando na presidência, né? Em 61, a gente tem a criação da Eletrobras, que é a coroa dessa intervenção estatal dentro do setor elétrico. Em 60, a criação do MME, que antes, na época de Vargas, a gente tinha a competência de energia elétrica dentro do Ministério da Agricultura. Em 60, o Ministério de Minas e Energia é criado, né, se apartando e ganhando um pouquinho mais de força. Em 65, o CNAE é substituído pelo DENAI. E a gente vê uma preocupação maior em remunerar bem os investidores de energia, né? Como eu disse, até 45, né, quando Vargas entra, ele suspende essa atualização monetária que antes era feita pela cláusula ouro, ele tira essa cláusula ouro dos contratos, existe esse imbróglio, né, por causa do investimento, e aí, em 71, vem uma lei que aumenta a remuneração, que é feita pelo custo do serviço, basicamente, você investe, você recebe um retorno, essa remuneração sobe para entre 10% e 12% para os investidores setoriais. Bom, isso tudo eu diria que um passado já do setor, né? Hoje o setor ele tem uma outra roupagem, tem outros problemas, mas tem uma roupagem bastante diferente. Quando a gente tem, em 88, uma nova Constituição, né, pós-ditadura, a gente tem o artigo 175, que é o artigo que permite essa concessão de serviço público, né? Uma concessão que é dada por licitação, mas que muda totalmente o serviço público nacional e especialmente o setor elétrico para a gente, né? A conclusão que se chega é que o setor ele tem uma demanda de investimento muito alta. O Estado não consegue fazer com que o setor cresça porque falta dinheiro. Falta dinheiro, falta capacidade de investimento, né? E tem um somatório de problemas, né, que a gente vem acumulando ao longo dos anos, e o Estado opta por essa ideia de conceder os serviços, né, e privatizar. Então, quando a gente entra no governo Fernando Henrique, já é mais recente, imagino que todo mundo tenha isso um pouquinho mais fresco na cabeça, começa um governo privatista, né, um governo que é a favor da privatização. Então, os anos 90 são anos marcados por esse interesse em privatizar o setor elétrico também, né? Outros setores econômicos, mas o setor elétrico também entra nessa proposta de desestatização e de desverticalização. Quando a gente fala em Eletrobras, por exemplo, o grupo Eletrobras, né, todo, é um grupo altamente verticalizado. O que é verticalizado, né? É você ter dentro de uma mesma empresa todas as atividades. Então, a gente tem o Grupo Eletrobras, que faz a geração, a transmissão, a distribuição de energia elétrica. E a ideia, a partir da década de 90, é que ocorra uma desverticalização. Então, são separadas as atividades, né, especialmente a distribuição, né, a legislação não permite que a distribuidora tenha transmissão e geração dentro de uma mesma empresa, justamente para dar uma maior transparência a essas atividades e que o mercado ele funcione melhor, né? Não haja um certo domínio, né, de mercado por empresas gigantescas e que conhecem o mercado como um todo e se empurram custos ali para conseguir garantir sua posição de mercado, né? Então, a ideia é justamente que haja um incentivo liberal ao mercado de energia. E que, assim, é interessante porque hoje, né, como eu falei para vocês no início,
se estuda, né? Então, a gente já está estudando há muito tempo, mas nos últimos anos isso está mais acirrado, agora é um debate acirrado, a abertura de mercado, né? A gente quer transformar esse mercado livre que a gente tem hoje no mercado amplo. Hoje, para você ir para o mercado livre, você tem que ter um determinado perfil de consumo. A ideia é que esse patamar de consumo ele seja abolido e que todos os consumidores possam ser consumidores livres. Isso já é discutido desde do governo Fernando Henrique. O projeto Recebe foi um projeto contratado da Coopers & Lybrand, né? O governo contratou a Coopers & Lybrand, que era uma consultoria inglesa, para fazer esse projeto Recebe e avaliar quais eram os problemas do setor e como eles poderiam ser resolvidos, formulando um modelo novo, um modelo regulatório novo para o setor elétrico nacional. Então, desde essa época, se fala em um mercado livre para todo mundo. Então, quando a gente tem a Lei 9074, que cria essa possibilidade de migração dos consumidores para o mercado livre, a própria lei já previa que, após 8 anos de sua publicação, houvesse uma revisão dos seus patamares. Uma revisão, a ideia seria uma revisão gradual para que os consumidores pudessem, pouco a pouco, migrar e a gente tivesse um mercado livre completo. Isso nunca aconteceu. A gente, ainda hoje, tem um mercado limitado, né, a um determinado perfil de consumidor. Está ganhando uma nova roupagem, mas ainda não chegou a vez dos consumidores de pequeno porte migrarem. Então, é algo que está se arrastando há 20 anos dentro do setor. Sem defender se é bom ou ruim, ou quais seriam as medidas que a gente precisaria fazer de forma prévia essa abertura, é algo que domina, assim, que paira no setor há 20 anos, né? Que a gente há mais de 20 anos e que a gente ainda não conseguiu decidir o que vai fazer, nem a forma como vai ser feito. Bom, e aí, continuando, no meio de toda essa reforma, nessa revolução regulatória que a gente tem com desestatização, desverticalização, ampliação de mercado livre, né, liberalização de mercado, a gente tem um grande evento que acaba modificando os parâmetros do que estava sendo pensado, que é o racionamento de 2001. Né? Então, no racionamento, tudo é colocado em xeque, tudo passa a ser repensado. Né? Acho que é um bom parâmetro trazer o que a gente está vivendo hoje, né? 20 anos depois. Todas as nossas definições de setor elétrico e de modelo regulatório hoje em dia estão sendo repensadas. Né? Acho que com um pouco mais de calma do que em 2001, porque a gente já passou por isso antes, né? E ainda não chegou no momento de racionar, né? O governo não determinou o racionamento. Então, o peso político ainda é menor do que a gente viu lá em 2001. Mas esse racionamento de 2001, ele tem uma função política relevante, né? É um elemento, com certeza, de destaque para a eleição de Lula no ano seguinte. E tem um elemento importante regulatório, que é o estabelecimento, né, após a eleição de Lula, né, Lula muda o modelo regulatório que estava vigente, né, que Fernando Henrique tinha trazido, e é o modelo que a gente tem hoje, que está sendo discutido, mas é um modelo ainda vigente, né, um modelo que foi instituído pela Lei 10.848. Deixa eu ver. Opa. Aqui. É um modelo instituído em 2004 pela Lei 10.848, que é um modelo ancorado. É menos liberal do que o modelo que Fernando Henrique propôs, mas é um modelo ainda que admite o mercado livre, que foi muito ajudado pela crise, né, de 2001, mas admite o mercado livre, é um mercado livre forte e saudável, né, na medida do possível, e mantém essa existência do mercado regulado, ancorado na modicidade tarifária. Então, uma das pedras basilares do setor é a modicidade tarifária e a outra, eu diria, que é a segurança energética. Né? Então, tudo que se faz dentro do setor tem que se analisar esses dois pontos, a modicidade tarifária e a segurança energética, que não é algo novo, não foi Lula que trouxe isso, não foi o modelo de 2004 que pensou nisso. Né? Já era algo que se discutia desde o governo de Kubitschek, né? Que eram os dois pontos basilares do setor elétrico, sempre deveriam ser esses.
Então, isso é mantido em 2004. E a gente passa, né, por alguns percalços, né? A legislação, como sempre, claro, ela é modificável. E diria, né, eu trouxe aqui alguns pontos que são os pontos mais críticos para o setor dos últimos 20 anos, né, desde 2004 para cá. Então, a gente tem a MP 579, que foi transformada em lei, convertida em lei em 2013, é a Lei 12783, né, uma lei do governo Dilma já, mas que causou uma pequena revolução, né, dentro do setor elétrico, por estabelecer as cotas das hídricas, né, que já estavam com a concessão a vencer, né, com o vencimento da concessão muito próximo. E ela fez isso no intuito de baixar o preço da energia para o consumidor final. Então, na época, Dilma prometeu que ia haver uma redução de cerca de 20% para o consumidor. Infelizmente, isso não aconteceu porque não choveu. A gente passou por um período de estiagem, não tão grave quanto o que a gente está vivendo hoje, mas um período de estiagem importante, e as termoelétricas tiveram que ser acionadas. Então, voltando lá para o dilema, né, do operador, quando a termoelétrica é acionada em um patamar maior do que se imaginava, né, por uma questão de falta água no reservatório, esse ônus é repassado para o consumidor e a tarifa aumenta. Então, houve esse problema, né, com essa legislação. O efeito prometido não foi alcançado, especialmente por conta da falta de água. É algo que não pode ser desprezado, né? A gente, às vezes, acho que o político, muitas vezes, despreza esse fator, né, da dependência hídrica que a gente tem, e imagina que vai conseguir algum ganho tarifário, mas tem que combinar com São Pedro antes, né? Então, muitas vezes isso não acontece. Bom, e depois a gente teve alguns momentos de judicialização setorial, né? CNPE 083, que determinava uma divisão de custos também com o consumidor livre, isso foi muito questionado. Quer dizer, não só com o consumidor livre, com todos os agentes de mercado, isso foi bastante questionado, foi bater no judiciário, a primeira grande onda de judicialização do setor pós-lei de 2004, né, pós-novo modelo. O GSF é uma judicialização que durou muitos anos, né, mais de 5 anos, um grande imbróglio que reverteu, assim, refletiu de forma financeira muito negativa, né, no mercado livre. Foi encerrado agora, muito recentemente, né? Tem várias discussões. Basicamente, se questiona a divisão de ônus entre as hidrelétricas, né? As hidrelétricas, elas têm um mercado um pouquinho diferente de geração de energia e elas compartilham certos ônus, né, que a gente chama de risco hidrelétrico. E elas estavam questionando o que fazia parte desse risco e quanto cada hídrica, né, quanto cada usina deveria receber de risco. Basicamente, em grandes linhas, a discussão do GSF é essa. Muito recentemente agora, e aí eu acho que todos vocês acompanharam, a gente tem no ano passado e esse ano 2 MPs muito importantes. A primeira é a MP 998, chamada pelo governo de MP do consumidor, MP que traz vários assuntos, aborda vários assuntos, foi convertida na Lei 14.120. E eu diria assim que, para mim, o principal assunto dessa MP é o leilão de capacidade, que ela passa a autorizar. A gente não tinha isso previsto em nenhuma legislação setorial, e aí essa lei ela traz o leilão de capacidade, que é um leilão que vai acontecer, sua primeira sessão vai ser agora em dezembro desse ano. Né, já houve o cadastramento, né, dos projetos na IPE, que é a entidade responsável por receber o pedido de habilitação dos empreendimentos em leilão, e tem mais de 50 gigas cadastrados. A gente não sabe quanto o governo vai autorizar de fato contratar, mas existem mais de 50 GB de projeto cadastrado para esse leilão, o que indica que possivelmente o leilão vai ser um sucesso. Né? A segunda MP, eu diria que foi muito mais polêmica, a MP 1031, a MP de privatização da Eletrobras. Né? É um MP que recebeu muitas emendas e acabou com os famosos jabutis, né? Acabou cheio de jabuti pendurado, e é algo que até hoje está repercutindo no setor. Quais são as consequências dessa MP da Eletrobras?
Inicialmente se discutia muito, né? Ah, será que tem que privatizar? Tinha gente contra a privatização, tinha gente a favor da privatização, mas não no modelo proposto, né, pelo governo, que é um modelo de capitalização da Eletrobras. Mas isso tudo, eu diria que ficou em segundo plano quando essa MP dentro do Congresso começou a receber os jabutis, e foram jabutis que permaneceram, né? Então, é algo que a gente precisa avaliar. Não sabemos ainda sinceramente, assim, do ponto de vista pessoal, eu diria que não sei ainda da viabilidade, né, de alguns jabutis desses no curto prazo, né? É um MP, uma lei diferente, porque ela determina, inclusive, os prazos, a localização, o preço. Então, questiono um pouco essa viabilidade dentro dos prazos dados pela lei, né? E, por fim, a gente tem um MP também importante, né, que reflete muito o momento que a gente está vivendo, que é a MP de instalação da CREG. A CREG é um comitê de regulação do uso hídrico, né, que nasceu nessa conjuntura de crise hídrica e crise energética. Então, essa entidade, ela é composta, né, ela é presidida pelo ministro de Minas e Energia, mas ela é composta ainda de outros 7 ministérios, se eu não me engano, né, Economia, Meio Ambiente e alguns outros, que definem, né, nessa entidade supraministerial quais vão ser as definições, quais vão ser as determinações dadas para a crise energética conseguir ser superada sem uma necessidade de racionamento. Então, essa seria a visão dessa MP, né, dessa entidade que foi criada. Gente, eu vi que são 2 horas da tarde. Eu ainda tenho um pouco de conteúdo, mas não é nada tão relevante. Acho que eu consegui passar para vocês essas ideias. Não sei se vocês têm alguma pergunta ou se a gente tem mais tempo. Juliana, eu sugeri o seguinte, são 14h03, eu sugiro a gente ir até 14h10, está extremamente interessante, eu tenho algumas perguntas. Eu vou te sugerir mais 3 minutos para você fechar, e aí tem 5 minutos de pergunta, pode ser? Tá ótimo. Vamos lá, tá excelente. Então, vamos lá. Isso daqui é um slide só para a gente discutir o preço da energia, tá? Acho que é bem interessante a gente ver. Isso daqui é um sisteminha lá na ANEEL e eu vou encerrar aqui, né, deixando essa reflexão para vocês. Essa concessionária Enel, São Paulo, tá? Então, a gente está falando da capital paulista, né? E olha só, quando a gente fala de 100 kWh de consumo, a gente paga cerca de 40% de tributo e encargo. Tá? Então, o preço da energia em 100 kW, na verdade, só 60% eu pago, remunero efetivamente o setor. E aí, quando eu falo remunerar o setor, eu remunero a energia gerada, então eu pago o gerador, o transmissor e o distribuidor. O resto é tudo encargo. Então, é interessante para a gente fazer essa reflexão, né, dessa participação do Estado dentro da nossa conta de energia, dentro do nosso custo energético, que impacta o consumidor residencial, muitas vezes porque ele que paga essa conta de luz, mas ele também paga nos produtos que são produzidos, né, que são elaborados pela indústria, porque a indústria também paga isso e acaba repassando no consumo, para o consumidor em seus produtos, né? Então é algo bem relevante para a gente questionar por que o custo da energia é tão elevado, né? Tão alto. O Brasil tem um custo de energia dos mais altos do mundo. Então, eu fiz esse cálculo aqui, cheguei nesse percentual de 40%. Isso muda, né? Como o ICMS, que incide sobre a luz, é um tributo estadual, isso vai mudar de estado para estado. Isso daqui foi só um exemplo, né, que eu fiz com São Paulo, por ser tão representativa. Mas, claro, esse percentual não baixa muito não, tá? Ele pode baixar um pouco, aumentar um pouco, mas é um percentual, diria que estável, né, na média. Então, fica o questionamento, né? Acho que é importante a gente avaliar isso para entender também, por exemplo, qual seria o benefício financeiro de uma abertura. É uma abertura para o consumidor residencial. Significa mais transparência, mas talvez não signifique uma grande economia, né? Uma grande economia do ponto de vista financeiro, porque a luz, quando a gente fala, né, de luz, da eletricidade, a gente não fala só do insumo energia, a gente está falando de várias outras coisas que estão ali penduradas nela também.
tá? Então, é isso, gente. Eu agradeço por vocês terem passado mais de 1 hora me escutando aqui, falar sem Juliana, parar. excelente. Eu tenho, rapidamente, o custo marginal afeta o consumidor final de fato? Pergunta do Marcelo Galto. Sim, afeta no sentido de quando o custo marginal está muito alto, como é o caso agora, e ultrapassa o valor da termoelétrica mais alta, significa que essa termoelétrica vai estar ligada. Então, o que é repassado para o consumidor de imediato na tarifa, né, o que ele vai pagar, é o custo das termoelétricas, então, tudo que está ligado, ele vai pagar, né, o custo que foi definido lá. Então, se eu tenho uma termoelétrica de R$ 2.500 o megawatt-hora, isso vai ser repassado para o consumidor. E aí entra aquela discussão da bandeira tarifária, né, que é uma tentativa de colocar de imediato um pouco desse custo das termoelétricas acionadas para o consumidor. E no longo prazo, o que excede a termoelétrica mais alta também acaba afetando o consumidor, porque significa que é um valor da água que está muito alto, vai demorar para se estabilizar, né? A tendência é que ela demore a se estabilizar, e com isso as termoelétricas devem passar mais tempo ligadas. Então, a gente acaba tendo esse reflexo financeiro por conta do acionamento termoelétrico. Perfeito. Juliana, eu agora, para finalizar, tenho uma pergunta final, aí, que talvez a mais importante aqui para a gente. Você tratou aí dessa última lei, não me lembro o número, mas foi muito falado, da Eletrobras, que enfiaram um monte de jabuti, né? Isso sem dúvida nenhuma, isso é um quadro, né, do momento da evolução da nossa sociedade, que ainda é uma sociedade que eu diria que ainda não temos, né, a democracia real, que é a democracia quando você coloca lá representantes para defender os interesses da sociedade e não seus próprios interesses, né? E que o que me parece que aconteceu aqui foi nitidamente os deputados, os senadores, os membros do nosso Congresso legislando em causa própria e fazendo pequenos negócios, entre aspas, né? Negócios já de médio porte, a grande porte, né? Que são as térmicas a fóssil, e prestando um desserviço extraordinário para a sociedade, porque são unidades de carbonização, né? Você joga mais CO2. Eu vi também que, nesse caso, elas não vão ser acionadas apenas quando chamadas pela OMS, né? Mas que elas vão ter um nível de funcionamento mínimo, né? Foi isso que eu entendi da leitura rápida da lei. E é um absurdo, não dá nem para dourar a pílula, isso aí é nitidamente uma coisa assim insuportável, uma demonstração de uma sociedade com um nível de maturidade ainda muito inferior ao que a gente precisa para ter uma sociedade justa. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte: isso me parece uma tremenda oportunidade para as usinas, né, de etanol, de açúcar e etanol, gerar energia elétrica. Uma quantidade muito grande de usinas hoje em dia ainda não gera energia elétrica. A informação que eu tenho é que elas não geram porque, à época, os contratos de longo prazo, né, não remuneravam o suficiente, eram valores inferiores a R$ 100. Como é essa situação hoje, Juliano? Se eu quiser, por exemplo, em minha usina, colocar uma geração de energia elétrica para entregar ao sistema, é um bom momento? Tem, hoje em dia, qual o mecanismo, né? Teria contratos para isso? Como é que está hoje a situação? Já só. Vamos lá. Eu diria que se alguém conseguir colocar uma usina nos próximos 6 meses, vai ganhar bastante dinheiro, né? O Ministério está prevendo um leilão já no início do próximo ano, com entrega de energia em 2022, energia termoelétrica em 2022, no Sudeste e Centro-Oeste, né? E Sul. Então, quem conseguir colocar nessas localidades uma usina, por menor que seja, em pouco tempo, nesses 3 anos, né, de 22 a 25, vai conseguir ganhar dinheiro, porque vai ter esse leilão emergencial em breve, né? Já foi anunciado pelo Ministério. Quer dizer, o leilão é para começar a gerar quando? Em 22, por isso que tem que ser rápido. Ainda não saíram as diretrizes, a gente só tem notícias, né, oficiais até do Ministério da ANEEL, mas a gente ainda não tem as diretrizes, as datas, os patamares, isso não está muito claro, né? Foi uma determinação da CREG e a gente não tem todos os detalhes. Tá?
Mas esse é um primeiro ponto. Uma usina demora para ser construída. Demora. Usinas que conseguiriam fazer muito bem esse papel seriam aquelas que já estão projetadas e que já estão em construção, às vezes você consegue adiantar a construção de alguma forma, ou então a diesel, né? Os geradores a diesel, eles têm essa flexibilidade, essa facilidade de ser implantados com mais rapidez. O que acontece para a biomassa, né? Quando a gente fala de usinas, do pessoal da usina de cana, que passa a gerar energia, são usinas a biomassa, normalmente que geram a partir do bagaço da cana. O que acontece, né? Elas são termoelétricas renováveis, né? Tem essa característica excepcional, ou seja, elas são despacháveis, elas têm um combustível confiável, né? Que liga e desliga a hora que a gente quer, e elas são renováveis, seria o trio completo, né? Perfeito. O problema hoje que a gente tem é a dependência da safra. Então, o bagaço de cana ele é muito dependente da safra, né? Quando não tem safra, muitas termoelétricas dessas deixam de gerar. Então, isso diminui a confiabilidade delas, né? Elas não estão disponíveis o ano todo. O ONS não pode acreditar que ela vai gerar energia em qualquer momento, porque não é verdade, né? Ela não tem combustível disponível o tempo todo. Segundo ponto é o armazenamento desse combustível, né? Muitas vezes essas termoelétricas, né, da usina, ela acaba comprando bagaço de outras usinas, porque ela precisa de mais bagaço do que ela dispõe na sua unidade ali de usina de cana para gerar uma determinada quantidade de energia interessante para ser vendida em mercado e valer aquele investimento. Às vezes isso funciona de uma forma que tem ano que tem ano que não tem, ela não tem confiança na quantidade de bagaço que ela vai comprar e ela não consegue armazenar por muito tempo, né? Aquele bagaço ele acaba estragando se ele passa muito tempo armazenado. E fora isso, é muito volumoso, né? Diferente do gás que você pode comprimir, fazer um GNC, fazer um GNL, diferente do carvão que tem um poder calorífero muito maior, o bagaço, você precisa de muito bagaço para gerar uma determinada unidade de calor e você teria que ocupar um espaço muito grande para fazer uma termoelétrica de grande porte. Então, existem empecilhos, né, para isso, né, que são esses. Então, eu acho excelente a geração termoelétrica à biomassa, acho que tem que se incentivar o bagaço de cana, o cavaco de madeira, o capim-elefante, a gente tem a mamona, né, a gente tem vários tipos de biomassa disponíveis para isso. Mas ela seria um elemento adicional na nossa matriz, né? A gente viu que ela tem uma representação até significativa, acho que em torno de uns 6% a 8%, mas seria mais um elemento, acho que a gente tem que incentivar, mas os demais elementos, né, os demais componentes da nossa matriz também não podem ser deixados de lado. A termoelétrica de grande porte, ela ainda é bastante necessária no país, justamente por essa complementação que ela faz à hídrica e essa confiabilidade que tem, né? São térmicas compactas, que conseguem armazenar uma grande quantidade de combustível com alto poder calorífero e que vão poder nos garantir energia em momentos de estiagem, isso que a gente está vivendo. Né? Mas eu sempre sou a favor de uma matriz diversificada. A gente tem que investir em todas as fontes e fazer com que exista um equilíbrio entre elas. Né? A gente não pode contar com um único tipo de fonte, porque isso é o caminho para o desastre, né? O caminho para o que a gente não quer. Aqui no Brasil, a gente tem essa vantagem, né? De ter água disponível, de ter biomassa disponível, de ter muito sol, muito vento, de ter biomassa de diversos tipos. Então, acho que a gente tem que saber aproveitar isso, né? Fazer um planejamento energético adequado, o incentivo adequado para os nossos investidores, né? Nacionais e estrangeiros, e saber que a matriz, quanto mais diversificada, melhor, para o consumidor e para todo mundo. Juliana, excelente. Eu teria ainda um monte de perguntas para te fazer. Acho que eu vou fazer pelo WhatsApp, mas eu provavelmente já vou querer o ano que vem você de novo, já para responder perguntas. Olha, fantástico, é isso mesmo. A gente ainda tem a solar, a eólica para tratar, né? Eu, sinceramente, acho que a palavra-chave é planejamento. A palavra-chave é planejamento. A própria questão da biomassa.
A gente tem outros tipos de biomassa, né, como cana-energia, que são capazes de gerar com muito mais confiabilidade. Biomassas ainda, como que a gente está desenvolvendo agora, a agave para o sertão, e aí sim você consegue um ano inteiro. Quer dizer, a gente tem que desenvolver essa agenda na base da inteligência para criar um super plano. Olha, Juliana, você cumpriu as expectativas, eu esperava menos de você, foi brilhante, brilhante mesmo, muito bom a gente ter esse material, né, no nosso curso. Se você não se importa, eu gostaria que você mandasse o PDF da apresentação para eu distribuir dentro do nosso programa. E agradeço demais, Juliana. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade. É ótimo, sempre um prazer ter essa troca. Fiquem à vontade, né? Por favor, vocês têm meus contatos, eu vou mandar a apresentação para vocês ainda hoje. E é isso, vamos continuar conversando, que é assim que a gente evolui também dentro do setor, né? E constrói um setor melhor a cada dia. Perfeito. Juliana, muitíssimo obrigado. Pessoal, muito obrigado. Boa tarde aí a todos. Lembrando ao pessoal que semana que vem a gente vai ter a segunda parte da conversa com o Fábio sobre célula combustível SOFC. Bom, boa tarde a todo mundo. Até logo, pessoal. Tchau, Juliana. Pessoal. Até logo, pessoal.